O texto O Deus de Jó é um texto que busca apresentar a mensagem do livro bíblico de Jó, que narra a história de um homem justo que sofreu intensamente por causa de uma aposta entre Deus e Satanás. O autor do texto afirma que o livro de Jó nos ensina sobre a soberania, a sabedoria e a graça de Deus, que age de forma misteriosa e incompreensível para os seres humanos. O autor também destaca que o livro de Jó aponta para Cristo, que é o verdadeiro sofredor inocente e o redentor da humanidade. Antes de continuar, peço que você não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. O texto é um texto bem escrito e bem fundamentado, que resume os principais pontos do livro bíblico de Jó. O autor demonstra conhecer bem o contexto histórico, literário e teológico do livro, e faz uma boa aplicação prática para os leitores contemporâneos. O autor mostra como o livro de Jó nos desafia a confiar em Deus mesmo quando não entendemos os seus propósitos, e como ele nos revela o amor de Deus por meio de Cristo, que sofreu em nosso lugar. O texto também traz algumas reflexões interessantes sobre o tema do sofrimento na vida cristã. O autor explica que Deus permite que os justos sofram, mas não por causa de seus pecados, mas por causa de seus propósitos eternos. O autor mostra que o sofrimento pode ser uma oportunidade para conhecermos mais a Deus e nos aproximarmos dele. O autor também mostra que o sofrimento pode ser uma forma de Deus nos purificar, nos fortalecer e nos preparar para a glória futura. O texto ainda ressalta a importância da fé e da esperança diante do sofrimento. O autor afirma que Jó nunca perdeu a fé em Deus, mesmo quando tudo parecia contrário. O autor afirma que Jó nunca deixou de esperar em Deus, mesmo quando não via nenhuma solução. O autor afirma que Jó nunca deixou de louvar a Deus, mesmo quando não sentia nenhuma emoção. O autor afirma que Jó foi recompensado por sua fidelidade, pois Deus restaurou sua sorte e lhe concedeu bênçãos maiores do que antes. O texto, portanto, é um texto edificante e inspirador, que nos convida a olhar para o livro de Jó com novos olhos. O texto nos convida a ver o livro de Jó não como um livro triste e pessimista, mas como um livro cheio de esperança e consolo. O texto nos convida a ver o livro de Jó não como um livro antigo e distante, mas como um livro atual e relevante. O texto nos convida a ver o livro de Jó não como um livro sobre um homem sofredor, mas como um livro sobre o Deus soberano, sábio e gracioso. O Deus de Jó, texto de Hernandes Dias Lopes. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, verso 21. Jó foi provado nas 5 áreas mais importantes da vida: vida financeira, filhos, saúde, casamento e amizades. Sendo o homem mais rico, foi ao colapso financeiro. Sendo um pai exemplar, sepultou seus 10 filhos no mesmo dia. Sendo um homem saudável, foi acometido de uma enfermidade maligna. Suportando a mais dura prova, foi aconselhado por sua mulher a amaldiçoar a Deus e morrer. Tendo seus amigos chegando de longe para o consolar, assacaram contra ele os mais pesados libelos acusatórios. Como Jó reagiu a essa saraivada de pedras e a essa tempestade que desabou sobre a sua cabeça? Como se comportou o patriarca da paciência triunfadora? Que visão ele manteve de seu Deus? Em primeiro lugar, o Deus de Jó é o Deus que dá. Jó 1:21. Sendo Jó o homem mais rico de seu tempo, compreendia que tudo o que possuía, bens e família, era procedente das mãos de Deus. É Deus quem fortalece nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de Deus. Aliás, toda boa dádiva procede das mãos de Deus. Os bens são fruto do trabalho honesto e da bênção de Deus. E a família é presente de Deus. É Deus quem dá a chuva e o sol. É Ele quem dá saúde e força para o trabalho. É Deus quem abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida. Ele é o doador e o galardoador dos que o buscam. Em segundo lugar, o Deus de Jó é o Deus que tira. O mesmo Deus que dá também pode tirar. Para tirar, Deus pode utilizar os instrumentos de sua providência. No caso de Jó, utilizou o fogo, os sabeus e os caldeus. Jó 1:13-17. Deus pode, outro sim, utilizar uma providência carrancuda para tirar aqueles que são sua herança, os filhos. Jó 1:18-22.
Até mesmo Satanás está a serviço de Deus para cumprir os propósitos soberanos de Deus. O Senhor, o Deus dos exércitos, manda nos céus, na terra e no inferno. Tudo e todos estão sob o seu comando e debaixo de sua autoridade. Satanás é um ser limitado por Deus. Jó 1, 12, 2, 6. Deus permitiu que os bens de Jó fossem tirados de suas mãos. Deus permitiu que os filhos de Jó fossem arrancados de seus braços, para provar ao mundo que Jó o amava mais do que riquezas e família. Jó servia a Deus não pelas dádivas de Deus, mas pelo caráter de Deus. Em terceiro lugar, o Deus de Jó é o Deus que preserva. Jó 2, 6. Satanás insinuou que Deus precisava subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Insinuou que Jó só servia a Deus por interesse. Sem que Jó soubesse, Deus o constituiu em seu advogado na terra e colocou em suas mãos a defesa de sua reputação. Satanás levantou 3 teses. Ninguém ama mais a Deus que o dinheiro, que a família e que a si mesmo. Jó, porém, derrotou essas 3 teses. Ele provou que amava mais a Deus que ao dinheiro, que a família e que a si mesmo. Deus colocou limites na ação de Satanás, mas permitiu que ele tocasse nos bens, na família e na saúde de Jó. Ficou provado que Satanás é um ser limitado, e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir. Deus permitiu Satanás tocar nos ossos e na carne de Jó, mas ordenou-o a preservar sua vida. Mesmo sendo Satanás assassino desde o princípio, não conseguiu tirar a vida de Jó, porque Deus mesmo a preservou. O Deus de Jó é o Deus que preserva. Em quarto lugar, o Deus de Jó é o Deus que restaura. Jó 42, 10. Deus restaurou a sorte de Jó e devolveu-lhe em dobro tudo o que outrora possuíra. Jó foi curado e viveu mais 140 anos. Jó recebeu o dobro de tudo quanto possuíra. Se Jó já era o homem mais rico do Oriente, agora é duplamente o mais rico. Deus restaurou a sorte dos amigos de Jó quando este orou por eles. Deus restaurou o casamento de Jó e ele teve mais 7 filhos e 3 filhas. As 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas. O propósito de Satanás era colocar Deus contra Jó e afastar Jó de Deus, mas o que ele conseguiu foi colocar Jó mais perto de Deus e ver Deus restaurando a sorte de Jó. Resta claro afirmar, portanto, que o Deus de Jó é o Deus que tudo pode e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Obrigado por ouvir esta poderosa mensagem até o final. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quer que essa mensagem transforme muitas vidas? Não deixe de compartilhar. Até breve. Que Deus te abençoe.